O tio Rafael bateu na mamão outra vez. Mensagem de voz da menina enviada para o grupo errado. Chefe da máfia ouviu. A mensagem de voz chegou às 23h47 durante a reunião mais perigosa da carreira de Luca Rossi. Ao redor da polida mesa de mogno no salão privativo do restaurante Giordano, 5 homens estavam sentados rígidos como estátuas. O ar cheirava charutos caros e colonia mais barata, o tipo usado por homens tentando demais provar que mereciam estar ali. Do outro lado, Vincent Calibrasi, subchefe da família do Soundside, recostou na cadeira com a confiança arrogante de quem segura 4 ases. Território, negociações, remessas de armas, o jogo de xadrez habitual onde o movimento errado significava guerra. O celular de Luca vibrou contra a mesa. Ele olhou para baixo, pronto para silenciar. A tela mostrava o chat criptografado do grupo da organização Rossi, o reservado apenas para capos e homens feitos. Alguém havia sido adicionado por engano. O número era desconhecido. Então ele viu o arquivo de áudio azul. O dedo pairou sobre o botão de ignorar, mas algo fez tocá-lo. O quarto ficou em silêncio no momento em que a voz pequena preencheu o espaço. Mamãe. Uma criança chorando. As palavras eram fragmentadas, encharcadas de terror. O tio Rafael me bateu de novo. Ele disse que vai te machucar. Estou com medo, mamãe. Estou tão com medo. A voz rachou na última sílaba, dissolvendo-se em soluços. O mundo de Luca parou. Cada homem à mesa se virou para o som. Mas Luca não os via mais. Via um quarto diferente. Uma noite diferente, de 6 anos atrás. A irmã mais nova, Júlia, 14 anos, ligando para ele do apartamento do namorado. Luca, ele está me machucando. Por favor, vem. Ele havia chegado tarde demais. 30 minutos. Foi tudo que levou. 30 minutos para Marco deixá-la num coma do qual nunca acordou. A voz dessa criança era idêntica. O mesmo timbre trêmulo, o mesmo medo sem ar. Fora. A voz de Luca cortou o quarto como uma lâmina. Vincent piscou. Com licença? A reunião acabou. Todos fora agora. Os capos trocaram olhares. Você não dispensava Vincent Calibrasi. Não se quisesse continuar respirando. Mas havia algo na expressão de Luca, o zero absoluto nos olhos escuros, que fez até Vincent se levantar sem argumento. O quarto se esvaziou em 45 segundos. Luca já descava para Marco, o especialista em tecnologia, antes da porta fechar completamente. Preciso de um rastreamento imediatamente. Chefe, é quase meia-noite. Não me importa se é manhã de Natal. Preciso de uma localização neste número em 3 minutos ou você vai procurar novo emprego. 2 minutos e 40 segundos depois, Marco ligou de volta. Northwestern Memorial Hospital. Entrada da emergência. O número está registrado para uma Isabela Santos, enfermeira, 28 anos. Endereço é... Luca já estava se movendo. O vento de dezembro do lago Michigan parecia vidro quebrado contra a pele exposta. Isabela Santos puxou a filha mais para perto, sentindo o corpinho pequeno tremer através do casaco fino que deveria ter sido substituído 2 invernos atrás. O rosto de Sofia estava enterrado no pescoço da mãe, silencioso como sempre. 4 anos, e ela não havia falado mais do que sussurros em 8 meses. Não desde a noite em que o punho de Rafael havia acertado a mandíbula de Isabela enquanto Sofia assistia do corredor. Por favor, Isabela, só me ouça. Rafael Mendes ficou a 1,5 metros bloqueando a saída dos funcionários. 1,90 m, postura militar, o tipo de porte que vinha de anos de disciplina e esteroides. Parecia limpo esta noite, sóbrio. Isso quase tornava pior. Quando estava bêbado, pelo menos Isabela conseguia prever a violência. Tenho uma ordem de restrição, Rafael. A voz dela estava firme. Havia aprendido a não mostrar medo. Medo o excitava. Um pedaço de papel. Ele deu um passo à frente. As luzes fluorescentes do estacionamento lançavam sombras duras pelo rosto. Você acha que isso te protege? Sei o seu horário, Isa. Todo turno, cada rota para casa. Você acha que não posso? Se afaste dela. A voz veio da escuridão entre 2 carros estacionados. Profunda, controlada, absolutamente letal. Rafael girou, a mão se movendo instintivamente para a cintura. Reflexo militar velho, mas congelou quando viu o homem emergindo das sombras. Luca Rossi era alto, de ombros largos, usando um casaco de lã preta que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Isabela. O cabelo escuro estava arrumado apesar do vento, o maxilar afiado o suficiente para cortar vidro sob uma barba bem aparada. Mas foram os olhos que fizeram a mão de Rafael cair. Castanho escuro, quase pretos, e completamente desprovidos de misericórdia. Eu disse, se afaste. A confiança de Rafael vacilou. Isso é entre mim e minha. Ela não é sua.
A voz de Luca caiu mais baixa. E você tem 5 segundos para ir embora antes que eu o faça ir. Quem diabos é você? Luca não respondeu. Simplesmente olhou para Rafael da forma como alguém examina um inseto antes de decidir se esmaga ou não. Isabela sentiu o aperto de Sofia no pescoço se apertar, a respiração da criança se acelerando. Rafael fez a escolha. Recuou 2 passos, as mãos levantadas em rendição fingida. Isso não acabou, Issa. Você sabe disso, certo? Isso não. Sim, Luca interrompeu quietamente. Acabou. Havia algo no tom que fez Rafael empalidecer. Ele se virou e caminhou rapidamente para uma picape velha, lançando um último olhar por cima do ombro antes de sair acelerando do estacionamento. Os joelhos de Isabela quase cederam. Ela havia prendido a respiração sem perceber. As mãos pequenas de Sofia apertavam o top do uniforme, punhos apertados o suficiente para amarrotar o tecido. Luca deu um passo à frente, e Isabela instintivamente recuou contra a parede do hospital. Não vou te machucar. A voz dele suavizou levemente, embora ainda carregasse aquele laço subjacente. Meu nome é Luca Rossi. Sua filha enviou uma mensagem de voz para o celular por engano. Preciso saber. Ela está segura? Isabela o encarou. Mensagem de voz. Sofia não fala. Ela não havia falado, hein? Então se lembrou desta manhã. Sofia havia brincado com o celular enquanto Isabela tomava banho. Deve ter aberto um aplicativo, pressionado algo. Eu não entendo. Que mensagem? Sofia não? Parou porque Sofia estava olhando para este estranho com olhos castanhos arregalados, não escondendo o rosto como fazia com todos os outros. Luca se agachou devagar, com cuidado, se colocando na altura dos olhos de Sofia. Oi, querida. Você é muito corajosa. Sabia disso? Sofia não respondeu, mas não desviou o olhar. Ele se ergueu, voltando a atenção para Isabela. Aquele homem, Rafael, é perigoso. Posso ajudar. Não preciso de ajuda. As palavras vieram automaticamente. Havia dito tantas vezes que pareciam armadura. Sua filha precisa. A afirmação pousou como um soco. Isabela sentiu as lágrimas arderem atrás dos olhos. Estava tão cansada. Tão interminavelmente, sem esperança cansada. Não sei quem você é, ela sussurrou. Mas não posso. Nós não podemos. Tenho um lugar. Seguro, protegido. Ninguém te toca lá. Nenhuma de vocês. Não aceito caridade. Então chamamos de troca. Você é enfermeira. Tenho pessoas que às vezes precisam de atenção médica sem papelada de hospital. O maxilar de Isabela enrijeceu. Ela sabia o que isso significava. Que tipo de homem precisaria desse tipo de ajuda? Não. Luca assentiu uma vez, aceitando. Tirou um cartão do bolso do casaco, estendeu. Quando ele voltar, e vai voltar, me ligue. Isabela não pegou o cartão. Luca o colocou no capô do carro mais próximo e foi embora, desaparecendo na escuridão de dezembro tão silenciosamente quanto havia chegado. Sofia virou o rosto no pescoço da mãe. E pela primeira vez em 8 meses, sussurrou uma única palavra. Seguro. Isabela fechou os olhos e chorou. Rafael voltou 36 horas depois. Isabela colocava Sofia no Honda Civic da delas, com uma década de uso, quando o viu encostado na porta do motorista. 3 da tarde. Plena luz do dia. Ele nem se importava mais com quem via. Pensei no que disse, Issa. O sorriso dele era todo dentes. Sem calor algum. Sobre sermos família, sobre Sofia precisar de uma figura paterna. Você não é o pai dela. As mãos de Isabela tremiam enquanto a fixava a cadarinha de Sofia. E nunca vai ser. A mão dele disparou, agarrando o pulso. Não forte o suficiente para deixar hematoma. Nunca onde aparecesse. Não dificulte. Os olhos de Sofia se arregalaram. Silenciosa. Sempre silenciosa. Foi então que o Mercedes preto parou. Luca desta vez não se preocupou com palavras. Simplesmente abriu a porta do carro, saiu, e a confiança militar de Rafael evaporou imediatamente diante de alguém que havia passado a vida inteira aprendendo como machucar pessoas com eficiência. Último aviso, Luca disse quietamente. Vá embora. O maxilar de Rafael se contraiu. Era maior que Luca, provavelmente mais forte numa luta justa. Mas não havia nada de justo no jeito que Luca se movia. Econômico, preciso, como se a violência fosse um idioma que falasse desde o nascimento. Isso é assédio, Rafael tentou. Vou chamar a polícia. Por favor. O sorriso de Luca era terrível. Estou muito curioso para saber o que vão dizer quando ouvirem seu nome. Algo passou entre eles, algum entendimento que fez o rosto de Rafael empalidecer. Ele soltou o pulso de Isabela e recuou em direção à picape sem mais uma palavra. Mas Isabela viu a expressão dele ao ir embora.
Não era derrota. Era cálculo. Ele não vai parar. A voz dela rasgou apesar do melhor esforço. Ele nunca para. Luca a olhou completamente pela primeira vez à luz do dia. Era bonita do jeito de mulheres que esqueceram que estavam exaustas, usando o uniforme do dia anterior, olheiras sob olhos avelã que provavelmente já haviam sido brilhantes. O cabelo castanho na altura dos ombros estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Estava magra demais, o tipo de magra que vinha de dar de comer à filha antes de si mesma. Então a fazemos parar. Ele abriu a porta traseira do carro. Entre as duas. Tenho um carro que ele conhece e pode seguir. Isabela queria discutir, mas Sofia já alcançava o Mercedes, mãos pequenas se estendendo como se reconhecesse segurança ao vê-la. Isabela cedeu. A cobertura no River Nord era tudo o que o apartamento de um quarto no Pilsen não era. Quente, limpo, silencioso, exceto pelo zumbido suave do aquecimento caro. Janelas do chão ao teto com vista para o rio Chicago. Água escura e elegante sob o céu cinza de dezembro. Móveis de couro branco. Bancadas de mármore. Uma cozinha maior que o apartamento inteiro. Os dedos de Sofia se enterraram no ombro de Isabela enquanto entravam. A menininha estava sobrecarregada, encolhendo para o lado da mãe. O quarto de hóspedes fica por aquele corredor, disse Luca, tirando o casaco. Por baixo, usava uma camisa preta com as mangas dobradas até os cotovelos. Um relógio de platina capturou a luz no pulso. Banheiro anexo. Coloquei itens básicos, mas faça uma lista do que precisar. O orgulho de Isabela flamejou imediato. Não posso. Pode sim. Ele tirou uma garrafa de água da geladeira, colocou no balcão. Você vai pagar a dívida de trabalho. Quis dizer o que disse. Tenho pessoas que precisam de cuidados médicos com discrição. Você cuida. Estamos quites. Isso é ilegal. Assim como violar uma ordem de restrição. Os olhos escuros encontraram os dela. Não sou um homem bom, Isabela. Não vou fingir que sou. Mas cumpro a palavra. E minha palavra agora é que Rafael não toca em você de novo. Fazendo o quê? Matando ele? A pergunta pairou no ar. Luca não piscou. Se necessário. Não. Isabela deu um passo à frente, Sofia ainda se agarrando. Não vou deixar Sofia crescer pensando que violência é como se resolve problemas. Foi isso que fiz com Rafael. E olha onde. A voz prendeu. Se você o matar, vamos embora imediatamente. Algo mudou na expressão de Luca. Surpresa? Talvez. Ou respeito. Então como você quer que eu resolva? Legalmente. Apropriadamente. Quero que ele seja preso com evidências que se sustentem. Ela ergueu o queixo. Ou saio por aquela porta agora mesmo. Luca estudou por um longo momento, depois assentiu uma vez. Certo. Legalmente. E eu pago aluguel. Faço turnos extras. Você já trabalha até a morte. Isso não é da sua conta. É sim. Ele cruzou os braços. Se você colapsar de exaustão, tome o quarto. Descanse. Negociamos os termos amanhã. Isabela queria continuar discutindo, mas o peso de Sofia nos braços ficava mais pesado e as próprias pernas pareciam água. Não havia dormido mais de 4 horas em 3 dias. Uma semana, ela disse finalmente. Período de teste. Se não parecer seguro, você vai embora. Sem argumentos. Lucas gesticulou para o corredor. A porta trava por dentro. O código é 11h27. Aniversário de quem? Minha irmã. A voz ficou plana. Ela está morta. Isabela não fez mais perguntas. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento inteiro delas. Uma cama de casal com lençóis brancos, uma comoda, uma poltrona junto à janela. Tudo impecável e impessoal, como um hotel de luxo. Os olhos de Sofia eram imensos enquanto absorvia o ambiente, a mãozinha apertando o ursinho de pelúcia que carregava desde o nascimento. Isabela pousou a filha gentilmente. Está tudo bem, Carita. Estamos seguras aqui. Sofia olhou para a mãe, depois para a porta fechada, esperando o barulho começar, os estalos, o som de punhos na carne. Mas havia apenas silêncio. Isabela ajoelhou, se colocando na altura dos olhos da filha. Sei que está com medo. Eu também estou. Mas aquele homem, Luca, não é como Rafael. Entende? Sofia não respondeu. Não havia respondido a nada em meses. A terapeuta disse que era mutismo seletivo causado pelo trauma. Ela podia falar. Escolhia não falar. Exceto que havia sussurrado seguro 2 dias atrás. Uma palavra. A primeira em tanto tempo. Enquanto ajudava Sofia a se trocar para o pijama rosa desbotado, o que tinha um buraco no joelho, ouviu movimento na sala principal. Passos quietos, a geladeira abrindo e fechando. Sons domésticos normais que pareciam estranhos depois de meses andando na ponta dos pés, esperando a raiva de Rafael.
Quando tocou Sofia na cama enorme, a menininha parecia impossivelmente pequena contra os travesseiros brancos. Os cachos castanhos espalhados como auréola. O urso apertado com força. Dorme, menininha. Fico aqui do lado. Isabela se deitou ao lado da filha, ainda no uniforme, exausta demais para trocar. O colchão era obscenamente confortável. O quarto, quente e seguro. Pela primeira vez em 8 meses, as duas adormeceram antes de anoitecer. Luca ficou parado na sala, encarando a porta fechada do quarto de hóspedes. Havia matado 17 homens nos 35 anos de vida, 3 com as próprias mãos. Havia quebrado ossos, extraído informação, feito coisas que fariam pessoas normais vomitar. Violência era uma ferramenta que manuseava com a mesma eficiência de respirar. Mas o silêncio daquela menininha cortou mais fundo do que qualquer faca. Ela era exatamente como Júlia àquela idade. Mesmo o cabelo castanho encaracolado, mesmo os olhos arregalados e aterrorizados, mesmo jeito de encolher para si mesma tentando desaparecer. Ele havia chegado tarde demais para Júlia. 30 minutos tarde demais ao apartamento do namorado. Encontrara-a inconsciente no chão, crânio fraturado, nunca mais acordou. Morreu 3 dias depois sem abrir os olhos. Marco a havia espancado por 2 horas enquanto Luca tratava de negócios do outro lado da cidade. 2 horas. Enquanto Luca ignorava a ligação de Júlia que dizia que Marco estava estranho, que poderia ir lá. Luca havia encontrado Marco 6 meses depois. Levou 4 dias para Marco morrer. Mas isso não trouxe Júlia de volta. Agora havia outra menininha, outra mulher se afogando em medo, e Luca tinha o poder de ajudar. Se conseguisse descobrir como fazer isso sem se tornar o monstro que aquela mãe temia que ele já fosse. O celular vibrou. Quero tudo sobre Rafael Mendes. Ficha militar, histórico financeiro, conhecidos, multas de estacionamento, tudo. E quero isso até de manhã. Chefe, isso é? Até de manhã, Marco. Encerrou a ligação e foi para o quarto. O apartamento estava silencioso, exceto pelo suave zumbido da cidade lá fora. Sem criança chorando, sem mulher aterrorizada, apenas o peso de uma promessa que havia feito um fantasma de 6 anos atrás. Nunca mais. Nunca outra Júlia. Ele pretendia cumpri-la. Os dias desenvolveram um ritmo estranho. Luca saía cedo, voltava tarde. Isabela limpava obsessivamente apesar dos protestos dele, incapaz de se sentir confortável aceitando ajuda. Sofia explorava a cobertura em incrementos cuidadosos, o urso sempre apertado com força. Na terceira noite, Luca trouxe para casa um jogo de memória infantil. Minha irmã adorava esses, ele disse, colocando na mesa de centro. Posso mostrar? Sofia olhou para a mãe. Isabela assentiu. Eles se sentaram no chão, esse homem perigoso e essa criança silenciosa, virando as cartinhas. Lucas combinava devagar, deliberadamente, deixando Sofia ganhar. Não a pressionava a falar, não fazia perguntas. Só jogava. E Sofia, depois de 20 minutos, sorriu. Era pequeno, mal visível, mas real. Isabela ficou congelada na cozinha, assistindo essa cena impossível. A filha não havia sorrido em 8 meses. Não havia confiado em ninguém exceto a mãe desde Rafael. Mas ali estava ela, sentada de pernas cruzadas do outro lado de um subchefe da máfia, combinando animais de desenho animado com cuidado. Luca percebeu Isabela olhando. Algo piscou na expressão, algo quase vulnerável antes da máscara voltar. Ela é boa nisso, ele disse quietamente. Ela costumava falar o tempo todo. A voz de Isabela era mal audível. Antes de Rafael, narrava tudo que fazia 1000 perguntas. Vai fazer de novo. Como você sabe? Porque ela é mais forte do que o que a machucou. Os olhos escuros encontraram os dela pelo quarto. Como a mãe. As palavras pousaram diferente do esperado. Não condescendente, não pena. Apenas honesto. Isabela se virou antes que ele pudesse ver as lágrimas. Na quinta noite, acordou com o grito de Sofia. Isabela saltou sentada, o coração disparando. Sofia se debatia na cama, soluçando no sono. Não, não, por favor. Não machuca, mamãe. Isabela envolveu a filha, sussurrando, mas Sofia estava presa no pesadelo. O corpinho sacudia violentamente. A porta do quarto se abriu. Luca ficou no umbral, de pijama e sem camisa. Peito nu, cabelo desgrenhado. Havia claramente corrido. O que aconteceu? Pesadelo. Ela tem. A voz de Isabela quebrou. Ela tem todas as noites. Ele entrou no quarto sem pedir permissão. Chegou até a cama. Posso tentar algo? Isabela estava desesperada demais para recusar. Luca sentou na borda do colchão, a voz caindo para mal acima de um sussurro. Sofia, você está segura. Ninguém está machucando a mamãe. Ela está bem aqui.
Consegue ouvir ela respirando? Os soluços de Sofia a aquietaram levemente. Isso mesmo. Escuta. Ela está segura. Você está segura. Este é o lugar seguro. Lembra? Devagar, terrivelmente devagar, os olhos de Sofia se abriram. Desfocados, aterrorizados. Então encontraram o rosto de Luca. Seguro? Ele repetiu. Sempre seguro aqui. A respiração de Sofia se equilibrou. Ela não falou, mas a mãozinha se estendeu e agarrou o pulso de Luca. Ele não se moveu. Mal pareceu respirar. Simplesmente ficou sentado, esse homem violento, deixando uma criança traumatizada se ancorar ao pulso dele. Estou aqui, ele murmurou. As duas. Nada passa por mim. E Isabela, assistindo na luz fraca, começou a acreditar nele. Isabela encontrou a fotografia por acidente. Era tarde de tarde, 8 dias na estadia. Sofia cochilava, a primeira vez que dormia durante o dia sem pesadelos, Isabela procurava o termostato. A cobertura era enorme com comodos que Luca nunca mencionava. Ela abriu a porta errada. O quarto era um escritório. Mesa de madeira escura, cadeira de couro, estantes do chão ao teto. E na mesa, virada para baixo de um jeito que parecia deliberado, uma moldura prateada. Sabia que não deveria tocar. Tocou assim mesmo. A fotografia mostrava um adolescente e uma menina jovem. O rapaz tinha uns 19 anos, ângulos afiados e postura defensiva, o braço protetoramente em volta dos ombros dela. Ela tinha 14 ou 15 anos, tudo sorrisos e cabelo escuro comprido, segurando um bolo de aniversário com 16 velas. O rapaz era inegavelmente Luca, mais jovem, mais magro, mas com os mesmos olhos intensos e escuros. A menina. A respiração de Isabela prendeu. A menina era a cara de Sofia. Mesmo cabelo castanho encaracolado, mesmos olhos grandes e confiantes, mesmo sorriso com covinhas. Deixo virada para baixo porque olhar para ela dói. Isabela girou bruscamente. Luca ficava no umbral, ainda com as roupas de trabalho. Terno escuro, camisa branca com o colarinho aberto. A expressão era elegível, mas a tensão irradiava de cada linha do corpo. Desculpa. Estava procurando-o? Sei. Tudo bem. Ele entrou no quarto, pegou a moldura das mãos dela, gentilmente. Ficou olhando por um longo momento. Júlia. Minha irmã mais nova. O luto na voz era velho mas cru, como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Morreu há 16 anos. Luca, eu. O namorado a matou. As palavras saíram planas, sem emoção. O tom de alguém que havia contado essa história muitas vezes dentro da própria cabeça. A espancou até ficar inconsciente enquanto eu estava do outro lado da cidade. Fraturou o crânio. Ela durou 3 dias em coma antes de... O maxilar se contraiu. Eu era para protegê-la. Era o meu trabalho. Irmão mais velho. Falhei. A garganta de Isabela apertou. Você tinha 19 anos. Não podia ter. Podia sim. Os nós dos dedos embranqueceram ao redor da moldura. Ela ligou para mim 30 minutos antes de acontecer. Disse que Marco estava estranho. Perguntou se eu podia ir. Disse que estava ocupado, que ligaria mais tarde. Ele pousou a fotografia de volta, virada para baixo novamente, como se não suportasse olhar. Não tive a chance. O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, o trânsito de fim de tarde de Chicago zumbia distante. Dentro, o peso de 16 anos de culpa pressionava como força física. Quando ouvi a voz de Sofia no áudio, Luca continuou, mais quieto agora, foi como ouvir Júlia de novo. Mesma idade, mesmo terror. E jurei. A voz rasgou quase imperceptivelmente. Jurei que nunca deixaria outra criança passar pelo que ela passou. Nunca. Isabela entendeu então. A resposta imediata, a proteção feroz, o jeito que ele olhava para Sofia como se fosse algo precioso e frágil. É por isso que você tem uma regra, ela disse suavemente. Porque não machuca mulheres e crianças. Não é sobre moralidade. Ele se virou para encará-la completamente. É o fato de que vejo ela toda vez. Toda vez. Ele parou, respirou. E não consigo. A vulnerabilidade nessa confissão atingiu Isabela como uma onda. Esse homem perigoso, esse subchefe que fazia homens adultos sentirem medo, aterrorizado de uma única coisa. Chegar tarde demais. Ela queria estender a mão, tocar o braço, oferecer conforto. Mas o espaço entre eles parecia vasto, cheio de tudo que ele era e tudo que ela temia. O que aconteceu com Marco? A pergunta saiu antes que pudesse parar. A expressão de Luca ficou fria. Completamente. Aterrorizantemente fria. O encontrei 6 meses depois. Sem remorso. Sem hesitação. E ele morreu devagar. A confissão deveria tê-la aterrorizado. Deveria tê-la fazendo fugir.
Mas tudo que Isabela sentiu foi uma satisfação doentia. E isso a aterrorizou mais do que qualquer coisa Luca poderia fazer. Você o matou. Sim. E mataria Rafael se o deixasse. Sem hesitação. Os olhos escuros encontraram os dela. Mas dei minha palavra. Resolução legal. Cumpro as promessas. Mesmo quando é mais difícil. Especialmente então. Isabela o olhou. Realmente olhou. Viu o homem que se ajoelhava em chãos para jogar jogos de memória com crianças traumatizadas, que ficou imóvel por uma hora enquanto Sofia agarrava o pulso durante um pesadelo. Que mantinha a foto da irmã virada para baixo porque o luto era grande demais para testemunhar todos os dias. Era perigoso, violento, tudo de que deveria fugir. Mas também era a única pessoa que havia feito Sofia sorrir em 8 meses. Estou com medo de você, ela admitiu quietamente. Não porque acho que vai nos machucar, mas porque estou começando a confiar em você, e não sei se consigo sobreviver estar errada de novo. Algo mudou no rosto de Luca. Não exatamente suavizando, mas abrindo. Você não está errada. Não nisto. Como pode ter certeza? Porque passei 16 anos aprendendo exatamente quem sou. Sou um assassino, Isabela. Não vou mentir sobre isso. Mas nunca uma vez machuquei alguém que não merecia, e nunca vou. Ele deu um passo à frente. Não ameaçador. Cuidadoso. Você e Sofia são a primeira coisa boa que protegi em vez de vingar. Não vou deixar nada acontecer com vocês. A intensidade na voz a fez acreditar. Contra toda a lógica, contra cada aviso gritando na cabeça. Acreditou nele. Rafael vai escalar? Ela sussurrou. Sempre escalou. E quando escalar, vou lidar da maneira certa. O maxilar de Lucas se contraiu. Mesmo que cada instinto grite para lidar do meu jeito. Porquê? Porque importa como ele para. Desde que pare. Porque Sofia está assistindo. A voz dele caiu. E se ela me ver me tornar um monstro para protegê-la, estou apenas ensinando que monstros são a solução. Ela merece melhor. Os olhos de Isabela arderam de lágrimas. Esse homem, esse ser humano quebrado, violento, em luto, entendia a filha melhor do que ela ousava esperar. Obrigada, ela conseguiu dizer. Por tentar. Por ela. Ela não é uma vítima. A expressão de Luca suavizou levemente. É uma sobrevivente. Assim como a mãe. As palavras pousaram entre eles como uma promessa. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Isabela encontrou Luca sentado na varanda apesar do frio de dezembro. Ele ergueu o olhar quando ela deslizou a porta. Devia estar dormindo. Você também. Ela envolveu o suéter emprestado mais apertado. Posso te perguntar algo? Sempre. Você realmente acha que Sofia vai falar de novo? Ou está só dizendo isso para me fazer sentir melhor? Luca ficou quieto por um momento. Minha irmã parou de falar por 3 meses depois que nossa mãe morreu. Simplesmente desligou completamente. Todo mundo disse que nunca seria a mesma. O que mudou? Tempo. Segurança. Alguém que não pressionava mas também não desistia. Os olhos encontraram os dela na luz fraca. Ela voltou quando estava pronta. Sofia vai também. E se não voltar? Então a amamos exatamente como ela é. Disse com tanta certeza, tanta convicção absoluta que Isabela sentiu algo se abrir no peito. Nós. A palavra ficou no ar frio. Luca se levantou, foi em direção a ela. Parou bem perto o suficiente para ela sentir o calor contra o frio do inverno. Quis dizer o que disse. Não vou deixar nada acontecer com nenhuma de vocês. Isso inclui o futuro. Não pode prometer isso. Você não sabe. Sei que você não se permitiu confiar em ninguém desde Rafael. Sei que está aterrorizada de que sou apenas mais um homem perigoso esperando para te machucar. E sei. A voz ficou rouca. Sei que estou me apaixonando pelas duas, e que isso me assusta mais do que qualquer coisa que já enfrentei. A respiração de Isabela parou. Você não quer dizer isso. Nunca digo coisas que não quero dizer. Ele estendeu a mão devagar, dando tempo para ela recuar, e afastou uma mecha de cabelo do rosto. Você me faz querer ser melhor. Sofia me faz acreditar que posso. A mão era quente contra a bochecha, gentil, nada como o toque de Rafael, que sempre era sob controle. Isso era uma pergunta, uma oferta. Isabela se inclinou para ela antes de pensar demais, antes que o medo pudesse sobrepor esperança. E Luca, esse homem perigoso com sangue nas mãos e luto no coração, segurou o rosto dela como se fosse algo precioso, insubstituível. Não vou te desapontar, ele sussurrou. Pela primeira vez em anos, Isabela quis acreditar em promessas de novo. A ligação veio às 2h17, 11 dias depois que haviam-se mudado. O celular de Isabela iluminou a escuridão. Número desconhecido. O estômago afundou imediatamente. Rafael havia usado celulares pré-pagos antes quando ela o bloqueava. Atendeu sem pensar.
Alô. Respiração pesada. Depois a voz dele, enrolada e venenosa. Descobri onde você está escondida. Issa. Lugar bem chique. Cobertura no River Nord. Deve ser ótimo se prostituindo para pagar isso. O sangue esfriou. Rafael. Como você? Tenho amigos em todo lugar, baby. Amigos que te seguiram desde o hospital. Amigos que sabem exatamente qual prédio, qual andar. Uma pausa. Cruel. Amigos que sabem a hora em que aquela vai dormir. As mãos de Isabela tremiam tão violentamente que quase derrubou o celular. Rafael, se você chegar perto. O quê? Vai chamar a polícia? Seu namorado vai te proteger? Risadas, duras e quebradiças. Era fuzileiro naval, Issa. Conheço de 7 jeitos de entrar num prédio com segurança. E quando entrar? O celular foi tirado da mão. Luca ficou de pé ao lado da cama, o maxilar contraído, os olhos absolutamente letais. Havia-se materializado silenciosamente do jeito que sempre se movia. Pressionou o telefone ao ouvido. Rafael Mendes. A voz era conversacional, amigável até, o que de alguma forma tornava pior. Você tem 10 segundos para desligar e desaparecer, ou vou-te encontrar e fazer você se arrepender de cada decisão que tomou desde o nascimento. Estática. Depois a voz de Rafael, tentando bravura. Palavras grandes. Você acha que tenho medo de você? Devia ter. O tom de Luca nunca mudou. Ainda amigável. Ainda calmo. Porque sei que está ligando do Harry's Bar na West Division. Sei que está 3 doses do uísque dentro. Sei que está sentado no canto dos fundos usando o velho paletó do exército. E sei. A voz caiu para algo abaixo de 0. Sei exatamente quanto tempo leva para meu pessoal chegar até você. 4 minutos. Quer testar? Silêncio. Então a ligação caiu. Luca devolveu o celular de Isabela. Pega o essencial. Estamos saindo. O quê? Não. Ele sabe desta localização. Está comprometida. Você disse que esse lugar era seguro. Era, até ele conseguir alguém para te seguir. Luca já se movia, puxando roupas do armário com movimentos rápidos e eficientes. Tenho outro imóvel. Mais seguro. Vamos agora. Sofia apareceu na porta do quarto, abraçando o urso. Os olhos eram imensos, aterrorizados. Havia ouvido tudo. Luca a viu e imediatamente caiu num joelho. Hein, querida. Vamos numa aventura. Está bem? O lábio inferior de Sofia tremeu. Prometo que vocês estão seguras. Mas precisamos ser muito quietas e muito rápidas. Consegue fazer isso por mim? A menininha assentiu, muda como sempre. Estavam no carro de Luca em 12 minutos. A casa segura ficava em Owenk Park, disfarçada de uma casa familiar modesta numa rua suburbana tranquila. Nada como a cobertura. Menor, mais velha. Mas quando Luca desativou o sistema de segurança, Isabela viu a porta reforçada, as janelas à prova de bala, as câmaras cobrindo cada ângulo. Esta era a casa do meu avô, Luca explicou, carregando Sofia para dentro. A menininha havia adormecido no ombro dele no carro. Ele era paranoico. Construiu como uma fortaleza. O interior era datado. Lambris dos anos 70, papel de parede floral. Mas limpo. Uma sala de estar pequena, 2 quartos, um banheiro, cozinha com eletrodomésticos antiquados. Parecia mais uma prisão do que a cobertura havia. Luca acomodou Sofia no sofá, cobriu com um cobertor, depois se virou para Isabela. Preciso lidar com isso. Lidar com o quê? Com Rafael? Ele cruzou uma linha. O jeito que disse fez o estômago se contrair. Luca, você prometeu. Legalmente. Minha palavra não cobre, ele colocando as duas em perigo ativo. Então qual é o plano? Ir até aquele bar e bater nele até a morte no estacionamento? O silêncio de Luca foi resposta suficiente. E então o quê? A voz de Isabela subiu. Você é preso. Ficamos sozinhas de novo. Sofia perde a primeira pessoa além de mim em que ela confiou em meses. Não vou ser preso. Você não sabe isso. Ela agarrou os braços dele, forçando-o a olhar para ela. Por favor, não faça isso. Não assim. Então como? A pergunta saiu sufocada. Como eu te protejo sem o jeito legal como prometi? Construa o caso. Faça com que ele seja preso corretamente. Os olhos de Isabela arderam. Sei que é mais lento. Sei que é mais difícil. Mas é a única forma que não te torna no que tenho medo que você seja. As palavras ficaram entre eles. Brutas. Honestas. O maxilar de Luca se contraiu tão forte que ela conseguia ver o músculo polar. Está-me pedindo para deixar ele circular livre enquanto. Estou-te pedindo para confiar no sistema que prometeu usar.
A voz de Isabela suavizou. Estou-te pedindo para ser o homem que Sofia acha que você é. Algo quebrou na expressão dele. Ele olhou para o sofá onde Sofia dormia, pequena e vulnerável, confiança escrita em cada linha do rosto adormecido. Se algo acontecer com alguma de vocês enquanto sigo as regras, então lidamos juntos. Isabela deu um passo à frente. Mas você não pode me tornar cúmplice de assassinato e chamar de proteção. Isso não é proteção. É só substituir um pesadelo por outro. Luca fechou os olhos, respirou. Quando os abriu, a intenção de matar havia diminuído. Não sumido, mas controlado. Certo. Do seu jeito. A voz estava rouca, mas firme. Mas ele não tem outra chance de se aproximar. Entendido. Ele pegou o celular, discou. Marco, preciso de vigilância 24 horas sobre Rafael Mendes. Cada movimento que ele faz, cada pessoa com quem fala, cada vez que ele respirar errado, quero documentação. Documentação legal. Uma pausa. Porque estamos construindo um caso que o vai enterrar. Sem corpos, sem acidentes. Prisão. Desligou e olhou para Isabela. Feliz? Não. Mas grata. Ela tocou a mão dele. Obrigada por escolher diferente. Não faço isso por mim. Os dedos dele entrelaçaram com os dela. Faço porque você está certa. E porque perder você dói mais do que deixá-lo viver. A admissão pairou no ar entre eles. Lá fora, o amanhecer rompia sobre o Oak Park. Luca beijou a testa dela. Breve, gentil, nada como o homem perigoso que podia ser. Descanse. Cuido daqui. E apesar de tudo, Isabela acreditou nele. Rafael fez o próximo movimento 3 dias depois. Isabela saía do Northwestern Memorial após o primeiro turno de volta. Luca havia finalmente concordado em deixá-la voltar ao trabalho com 2 homens seguindo à distância. A garagem de estacionamento era bem iluminada, segura. Rafael esperava assim mesmo. Saiu de trás de um pilar de concreto, e o coração de Isabela parou. Parecia pior do que jamais havia visto. Por fazer, olhos selvagens, cheirando a álcool mesmo a 3 metros de distância. Achava que podia se esconder. A voz arrastada. Achou que seu namorado mafioso te protegeria. Rafael, há uma ordem de restrição. Dança. Sofia não é sua. As palavras explodiram. Ela nunca foi. Criei ela por 1 ano. Você me bateu na frente dela. Deu a ela pesadelos e trauma e a fez parar de falar. Você não tem direito de reivindicá-la. O rosto de Rafael se contorceu. Ele alcançou o braço dela. Isabela agarrou o spray de pimenta que Luca havia insistido ela carregar e mirou. Mas antes de apertar o gatilho, o braço de Rafael foi torcido para trás. Luca apareceu como uma sombra feita sólida, torcendo o braço de Rafael para trás com brutalidade eficiente. Rafael gritou. Mais um passo em direção a ela, Luca disse quietamente, e quebrarei cada osso deste braço. Faz isso. Rafael cuspiu. Vou processar. Vou registrar boletim. Boa. O sorriso de Luca era terrível. Porque há 17 câmaras nesta garagem, e cada uma acabou de registrar você violando uma ordem de restrição e tentando agressão. Ele torceu mais. Os joelhos de Rafael cederam. Meu advogado vai adorar isso. Sirenes o levaram à distância, ficando mais próximas. Você chamou a polícia? Os olhos de Rafael ficaram selvagens. No segundo em que meu homem transmitiu que você estava aqui. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias. Devia ter. O tom de Luca nunca mudou. Ainda amigável. Ainda calmo. Porque sei que está ligando do Harry's Bar na West Division. Sei que está 3 doses do uísque dentro. Sei que está sentado no canto dos fundos usando o velho paletó do exército. E sei. A voz caiu para algo abaixo de 0. Sei exatamente quanto tempo leva para meu pessoal chegar até você. 4 minutos. Quer testar? Silêncio. Então a ligação caiu. Luca devolveu o celular de Isabela. Pega o essencial. Estamos saindo. O quê? Não. Ele sabe desta localização. Está comprometida. Você disse que esse lugar era seguro. Era, até ele conseguir alguém para te seguir. Luca já se movia, puxando roupas do armário com movimentos rápidos e eficientes.
Tenho outro imóvel. Mais seguro. Vamos agora. Sofia apareceu na porta do quarto, abraçando o urso. Os olhos eram imensos, aterrorizados. Havia ouvido tudo. Luca a viu e imediatamente caiu num joelho. Hein, querida. Vamos numa aventura. Está bem? O lábio inferior de Sofia tremeu. Prometo que vocês estão seguras. Mas precisamos ser muito quietas e muito rápidas. Consegue fazer isso por mim? A menininha assentiu, muda como sempre. Estavam no carro de Luca em 12 minutos. A casa segura ficava em Oak Park, disfarçada de uma casa familiar modesta numa rua suburbana tranquila. Nada como a cobertura. Menor, mais velha. Mas quando Luca desativou o sistema de segurança, Isabela viu a porta reforçada, as janelas à prova de bala, as câmaras cobrindo cada ângulo. Esta era a casa do meu avô, Luca explicou, carregando Sofia para dentro. A menininha havia adormecido no ombro dele no carro. Ele era paranoico. Construiu como uma fortaleza. O interior era datado. Lambris dos anos 70, papel de parede floral. Mas limpo. Uma sala de estar pequena, 2 quartos, um banheiro, cozinha com eletrodomésticos antiquados. Parecia mais uma prisão do que a cobertura havia. Luca acomodou Sofia no sofá, cobriu com um cobertor, depois se virou para Isabela. Preciso lidar com isso. Lidar com o quê? Com o Rafael? Ele cruzou uma linha. O jeito que disse fez o estômago se contrair. Luca, você prometeu. Legalmente. Minha palavra não cobre, ele colocando as duas em perigo ativo. Então qual é o plano? Ir até aquele bar e bater nele até a morte no estacionamento? O silêncio de Luca foi resposta suficiente. E então o quê? A voz de Isabela subiu. Você é preso. Ficamos sozinhas de novo. Sofia perde a primeira pessoa além de mim em que ela confiou em meses. Não vou ser preso. Você não sabe isso. Ela agarrou os braços dele, forçando-o a olhar para ela. Por favor, não faça isso. Não assim. Então como? A pergunta saiu sufocada. Como eu te protejo sem o jeito legal como prometi? Construa o caso. Faça com que ele seja preso corretamente. Os olhos de Isabela arderam. Sei que é mais lento. Sei que é mais difícil. Mas é a única forma que não te torna no que tenho medo que você seja. As palavras ficaram entre eles. Brutas. Honestas. O maxilar de Luca se contraiu tão forte que ela conseguia ver o músculo polar. Está-me pedindo para deixar ele circular livre enquanto. Estou-te pedindo para confiar no sistema que prometeu usar. A voz de Isabela suavizou. Estou-te pedindo para ser o homem que Sofia acha que você é. Algo quebrou na expressão dele. Ele olhou para o sofá onde Sofia dormia, pequena e vulnerável, confiança escrita em cada linha do rosto adormecido. Se algo acontecer com alguma de vocês enquanto sigo as regras, então lidamos juntos. Isabela deu um passo à frente. Mas você não pode me tornar cúmplice de assassinato e chamar de proteção. Isso não é proteção. É só substituir um pesadelo por outro. Luca fechou os olhos, respirou. Quando os abriu, a intenção de matar havia diminuído. Não sumido, mas controlado. Certo. Do seu jeito. A voz estava rouca, mas firme. Mas ele não tem outra chance de se aproximar. Entendido. Ele pegou o celular, discou. Marco, preciso de vigilância 24 horas sobre Rafael Mendes. Cada movimento que ele faz, cada pessoa com quem fala, cada vez que ele respirar errado, quero documentação. Documentação legal. Uma pausa. Porque estamos construindo um caso que o vai enterrar. Sem corpos, sem acidentes. Prisão. Desligou e olhou para Isabela. Feliz? Não. Mas grata. Ela tocou a mão dele. Obrigada por escolher diferente. Não faço isso por mim. Os dedos dele entrelaçaram com os dela. Faço porque você está certa. E porque perder você dói mais do que deixá-lo viver. A admissão pairou no ar entre eles. Lá fora, o amanhecer rompia sobre o Oak Park. Luca beijou a testa dela. Breve, gentil, nada como o homem perigoso que podia ser. Descanse. Cundo daqui. E apesar de tudo, Isabela acreditou nele. Rafael fez o próximo movimento 3 dias depois. Isabela saía do Northwestern Memorial após o primeiro turno de volta. Luca havia finalmente concordado em deixá-la voltar ao trabalho com 2 homens seguindo à distância. A garagem de estacionamento era bem iluminada, segura. Rafael esperava assim mesmo. Saiu de trás de um pilar de concreto, e o coração de Isabela parou. Parecia pior do que jamais havia visto. Por fazer, olhos selvagens, cheirando a álcool mesmo a 3 metros de distância. Achava que podia se esconder. A voz arrastada.
Achou que seu namorado mafioso te protegeria. Rafael, há uma ordem de restrição. Dança. Sofia não é sua. As palavras explodiram. Ela nunca foi. Criei ela por um ano. Você me bateu na frente dela. Deu a ela pesadelos e trauma e a fez parar de falar. Você não tem direito de reivindicá-la. O rosto de Rafael se contorceu. Ele alcançou o braço dela. Isabela agarrou o spray de pimenta que Luca havia insistido ela carregar e mirou. Mas antes de apertar o gatilho, o braço de Rafael foi torcido para trás. Luca apareceu como uma sombra feita sólida, torcendo o braço de Rafael para trás com brutalidade eficiente. Rafael gritou. Mais um passo em direção a ela. Luca disse quietamente, e quebrarei cada osso deste braço. Faz isso. Rafael cuspiu. Vou processar. Vou registrar boletim. Boa. O sorriso de Luca era terrível. Porque há 17 câmaras nesta garagem, e cada uma acabou de registrar você violando uma ordem de restrição e tentando agressão. Ele torceu mais. Os joelhos de Rafael cederam. Meu advogado vai adorar isso. Sirenes o levaram à distância, ficando mais próximas. Você chamou a polícia? Os olhos de Rafael ficaram selvagens. No segundo em que meu homem transmitiu que você estava aqui. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias.